Muito bem, pessoal. Excelente aula aí de anestésicos inalatórios. Lembrar para vocês que é importantíssima essa aula para você que está aí se estudando para se formar, para você que vai fazer as provas do TE, do TSA, ou também para as pessoas que estão prestando prova aí, vão prestar prova no final do ano aí para o ME, também a prova da SBA lá do final do ano. Tema fundamental, obviamente, muito mais importante do que prova para a nossa prática clínica, para o nosso dia a dia, saber indicar anestesia inalatória, saber indicar anestesia venosa. Não trabalhem com receita de bolo não funciona direito em anestesia, ok? Façam aí anestesia inalatória bem indicada. Tem indicações de fazer anestesia inalatória, tem indicações de fazer anestesia venosa, tá bom? Então a gente tem que discernir bastante isso. Lembrar aqui, para quem vai fazer prova, decorar CAN, né? Isso já foi lembrado na aula aí para vocês. Então lembrar das CANs aí, tá? Que sempre cai isso. E da CAN não, desculpa, da CAN, além da CAN, da coeficiente de partição dos anestésicos, tá bom? Então tem aí o coeficiente de partição e também a CAN, ok? Tá aí. Depois tem as tabelinhas na aula para vocês decorarem. Isso é importantíssimo, sempre cai em prova esses dois pontos aí, CAN e coeficiente de partição sangue e gás. Aqui é a parte mais legal da aula, que eu mais gosto de estudar e que eu acho mais interessante, relacionado aí à farmacocinética. Então todas as formas que a gente tem de acelerar uma indução anestésica e todas as formas que a gente tem também que podem ocorrer para inibir essa indução anestésica. Basicamente a farmacocinética é essa, a gente vai entender isso. Aqui a farmacocinética de anestésico inalatório foge um pouquinho da anestesia venosa ali que a gente viu, aquela farmacologia básica ali. Aqui existem algumas diferenças relacionadas à farmacocinética dos inalatórios, mas importante ter essas ideias, lembrar também dos efeitos segundo gás, lembrar aí da hipóxia difusional do protóxido, que vocês viram na aula também, a importância. Hoje o protóxido meio que caiu em desuso, né? O pessoal não curte mais protóxido, não se usa mais protóxido tanto quanto se usava antigamente. Eu vejo pouca gente utilizar protóxido, mais aí para induzir criança do que para manter anestesia, né? Eu vejo que o oxigênio com ar ganhou muita popularidade e o protóxido caiu aí em desuso. Muito bem, lembrar aqui da farmacocinética, as tabelinhas, aí o que acelera e o que diminui a indução da anestesia. Olha aí, essa tabelinha é essencial, então os fatores que aceleram a indução e os fatores que retardam a indução. Tá bom? Aqui é bem interessante, aqui a baixa solubilidade, quanto menor a solubilidade, quanto mais insolúvel, mais rápido de você induzir, ok? Quanto mais insolúvel, quanto menor a solubilidade, mais fácil de induzir. Então lembrar aí, sevoflurano e desflurano são os gases aí, o protóxido também, com os menores coeficientes de solubilidade. Lembrar do alotano, que é o que tem o maior índice, tá bom? E aí o resto, aqui o débito cardíaco, quanto menor o débito cardíaco, mais rápida a indução. Também a ventilação, aumentou a indução, aumentou a ventilação, mais fácil de você induzir o paciente. A gente vê bem isso em criança, né, que tem a frequência respiratória a frequência respiratória aumentada, tem aquelas diminuições de relação entre a capacidade residual funcional e a ventilação minuto, ela tem uma indução mais rápida, por isso que é tão fácil induzir criança inalatório. Não é só porque não é para picar a criança, é porque a farmacocinética e as características fisiológicas da criança permitem que eu faça uma indução rápida, tá? Diferença arteriovenosa alvéolo-venosa também e a concentração anestésica alta são fatores que vão ajudar a induzir esse paciente. E aqui na parte da farmacodinâmica, lembrar dos conceitos de CAN, que sempre cai em prova também, e é bom a gente ter essas noções aí do que é o que é a CAN, de que é o CAN-Away, que é o CAN-BAR, é importante a gente ter essas ideias e também, aqui talvez seja a parte mais prática, mais clínica da CAN, o que aumenta ou diminui a CAN. Isso é importantíssimo a gente saber quais são os fatores que eu vou ter aí diminuição de CAN. Por exemplo, quando eu faço uma anestesia peridural
e eu faço junto com a anestesia peridural, eu faço clonidina, por exemplo, que é um alfa-2 agonista, eu tenho uma redução importante da minha necessidade de anestésico inalatório. Eu faço anestesia com cães muito menores. Por quê? Porque eu já provoco aí alguma sedação, algum efeito aí da clonidina em sistema nervoso central, diminuo o meu requerimento, diminuo a necessidade de anestésico inalatório. Então é importante a gente ter essa noção para a gente saber titular. Se a gente consegue titular isso, a gente consegue ter muito menos efeito hemodinâmico, muito menos efeito colateral, né? Porque a gente acaba usando menos anestésico, a gente tem aí chance de também acordar mais rápido esse paciente. Então esses pontos são essenciais aí em relação à farmacodinâmica e as alterações de CAM. Aqui eu coloquei o resumo aí do sistema nervoso central. Lembrar, importantíssimo aqui, você vai ver sempre nos livros falando, até uma CAM não existe alteração de fluxo sanguíneo encefálico, não existe aumento significativo se você manter um bom CO2. Os livros falam isso, se cair na prova você também vai responder isso, mas lembre-se sempre que na prática clínica deve-se sempre usar anestesia venosa total para as neurocirurgias. Ok? Tanto por motivos aí de você melhorar essa dinâmica cerebral, quanto você otimiza o campo cirúrgico do neurocirurgião. Os bons neurocirurgiões, eles sentem muita diferença quando você faz uma anestesia venosa e uma inalatória. Isso eu já testei com algumas pessoas que eram muito boas, que eram chefes de serviço. Quando você tinha essa anestesia balanceada, mesmo com baixas doses de inalatório, eles sentiam a diferença. E eu comecei a ver que realmente existia um porquê se fazer anestesia venosa total, além de ter todas essas vantagens. Para mim é muito melhor do que sempre ter o inalatório junto. Ok? Então lembre-se, se você tiver qualquer suspeita de aumento de pressão intracraniana ou se já tiver um processo de expansão intracraniana, de aumento de algum dos componentes, evite de qualquer forma os inalatórios, ok? Tá? Então se você não sabe ou se você suspeita, não use inalatório, vá direto para a venosa. Lembre-se aí da farmacodinâmica no sistema nervoso central. Sistema cardiovascular, farmacodinâmica aqui, efeitos diversos. Lembrar que o alotano é um agente muito ruim, já não se utiliza mais, mas é o que deprime direto o coração. Tá? Ele tem uma depressão cardíaca direta e a gente via muita arritmia com alotano. Antigamente se fazia muita anestesia com alotano e a gente anestesiava a criança. E as crianças, na maioria das vezes, também ficavam em sistemas de ventilação espontânea, ali nos baracas, né, nos famosos baracas, e em ventilação espontânea. E com alotano faziam muito mais arritmia. Depois, com o tempo, foi se vendo aí que a gente, tirando o alotano, usando gases inalatórios mais cardioestáveis, como o sevoflurano, e mantendo essas crianças em ventilação controlada, que era um grande erro deixar uma criança em ventilação espontânea por mais de 30 minutos, a gente fazia umas adenoamidalectomias que duravam mais e elas acabavam ficando em espontânea e faziam mais arritmia por causa da retenção de CO2. Então a gente sabe muito bem aí do problema aí em relação às arritmias que davam principalmente com alotano. De resto, a gente tem aí uma cardioestabilidade aí na maioria dos agentes aí, a gente tem alguns eventos aí, alguns pontos que chamam a atenção. O desflurano dá um pouquinho de taquicardia, o isoflurano é um bom vasodilatador, né, dá uma boa vasodilatação periférica, pode dar um pouquinho de taquicardia reflexa também, e o sevo aí o mais estável dentro desses. Ok? Lembrar aqui do pré-condicionamento, a gente vai falar isso um pouquinho para frente para vocês lembrarem. Farmacodinâmica, alterações inalatórias importantes dos inalatórios no sistema respiratório, mas lembre-se aqui uma boa indicação de você fazer anestesia inalatória. Paciente com asma, paciente asmático com reatividade brônquica, você tem uma boa indicação. Por quê? Porque são extremamente bons broncodilatadores. Opa, no meu paciente asmático, eu já sei que eu vou fazer inalatório. Eu induzo o seu paciente, e adulto que seja, com inalatório. Melhor coisa que tem, induza com oxigênio e sevoflurano. Esse paciente já vai fazer uma broncodilatação imediata antes da indução, antes da sua manipulação de via aérea.
Veja só que você consegue colocar isso na sua prática, ok? E lembre-se aqui um ponto importantíssimo relacionado aos anestésicos inalatórios, que eles causam depressão respiratória. Por que eu estou falando isso? Porque lá na farmacocinética, vocês viram que a anestesia inalatória, ela é uma anestesia que ela entra e sai pelos pulmões, né? Ela tem a via respiratória como entrada e saída. Então ela entra, faz toda a sua farmacocinética e ela tem que ser eliminada novamente pelos pulmões. Então, a gente sabe que a maioria dos anestésicos inalatórios, eles têm quase que 100%, 98% da eliminação pulmonar. Eles são muito pouco metabolizados pelo fígado, né? Tem muito pouco metabolismo, tirando o alutano, os outros têm muito pouco metabolismo, de um metabolismo hepático, né? Metabolismo corpóreo. Todos são liberados por via respiratória. E esse ponto é importante porque toda vez que você acaba de fazer uma anestesia, lembre-se, você não usou só inalatório na maioria das vezes, você usou opioides, usou outros hipnóticos, esse paciente ele tem uma depressão generalizada do sistema nervoso central. Então aquele mecanismo que nós temos conscientes e sem droga nenhuma de começar a reter CO2 e aumentar ou estimular os nossos centros respiratórios para respirar, não existe no paciente anestesiado. E por que eu estou falando isso? Porque aqui é um grande erro. As pessoas deixam o paciente em apneia no pós-operatório. Então, vamos deixar o paciente respirar agora para ele começar a eliminar o inalatório. Não, é o contrário. Tem que deixar o paciente ventilando até ele eliminar todo o seu anestésico que está no seu organismo para sair do corpo, né? Então, esse é um erro que eu vejo farmacocinético e relacionado aqui com a farmacodinâmica muito importante, porque está tudo deprimido nesse paciente. Então não adianta você querer que ele libere, que ele acorde, porque você está estimulando esse CO2 e ele volte a respirar por causa disso. Isso não funciona, tá bom? É pior ainda, porque esse paciente fica em apneia alguns minutos, ele começa a reter CO2, ele faz edema cerebral, ele piora, ele começa a ficar narcotizado, ele não fica bem na recuperação. Observem isso, deixem o paciente bem ventilando aí no fim da cirurgia, vocês vão ver a diferença clínica no seu pós-operatório. Muito bem, e na farmacodinâmica aqui uma parte importantíssima relacionada a isso, relaxamento muscular, potencializa bloqueador neuromuscular. Lembre-se, toda vez que você usa inalatório, você pode diminuir a sua dose de bloqueador neuromuscular, que ele tem efeito aí importante de relaxamento muscular. Gatilho de hipertermia maligna junto com a succinilcolina e afeta um pouco a função hepática e eles são relaxantes de musculatura lisa. Então, nossa musculatura uterina também diminui, tá bom? Então, você vai ver algumas vezes casos de retenção placentária, que eu posso fazer um pouquinho de inalatório numa máscara, relaxa essa musculatura, é mais fácil de puxar essa placenta. Mais uma aplicação prática de inalatório, tá bom? Não adianta só saber teoria e não usar essa teoria na prática. A gente tem que levar isso para a nossa prática, ok? Mecanismos de ação. Ninguém sabe direito como funciona anestésico inalatório, por isso que tem diversas teorias. Quando tiver sempre mais que uma teoria, ninguém sabe como que funciona com certeza. Existem aí milhares de teorias, são legais até de você estudar, porque elas mexem com vários sistemas e é muito interessante dar uma boa lida nisso, é um belo capítulo. E por último não, ainda tem a toxicidade, lembrar aqui, da hepatite por alotano, que é lembrada historicamente, né? E as alterações aqui relacionadas aos fluoretos dos gases mais antigos, como o enflorano, por exemplo, que tinham aí um alto grau de nefrotoxicidade. O composto A, a gente sabe que ele não tem nefrotoxicidade, já foi usado em pacientes pós-transplantes renais, sem alteração nenhuma. E aqui lembrar do CO, tá? Da produção aí do monóxido de carbono que pode ocorrer com alguns inalatórios quando a nossa calçodada está bem ressecada. Por último, aqui a proteção dos órgãos, aqui o ponto mais importante, ali uma outra indicação. Eu vou anestesiar um paciente coronariopata, eu vou usar inalatório nesse paciente, porque eu sei que eu vou proteger o coração. Aliás, aqui é a única área que a gente tem com certeza que existe
uma proteção de órgãos efetiva. É o pré-condicionamento do coração, pré-condicionamento miocárdico, já provado aí há vários anos, milhões de meta-análises, né? Inclusive Dr. Caetano, aqui do Dante Pazzanese, é um dos que participou aí de várias meta-análises relacionadas aí à proteção dos inalatórios, tem aí uma grande propriedade, uma grande vivência nisso, e ele sabe muito bem aí sobre o pré-condicionamento, mostrou nos trabalhos que ele fez aí nessas meta-análises que os pacientes são beneficiados. Quem é anestesiado com sevoflurana, que vai fazer cirurgia do miocárdio aí de revascularização, tem uma sobrevida maior ao longo do tempo, né? E isso fez até a Sociedade Americana de Cardiologia indicar anestesia inalatória para os pacientes vasculopatas. Os pacientes vasculopatas, na maioria das vezes, são coronariopatas também. Os pacientes que têm obstrução de membro inferior, que têm aneurisma de aorta, esses pacientes têm coronariopatia também. Então eles falaram que não existia nenhuma evidência que protegeria, mas se protege e melhora alguém que vai fazer uma revasc do miocárdio, provavelmente também vai proteger alguém que vai fazer uma outra cirurgia vascular de grande porte. Então a Sociedade Americana fez todo esse movimento, a American Heart Association, fez esse movimento aí indicando também uma boa anestesia seria associar inalatório sempre para os vasculopatas. O resto que a gente tem sobre os inalatórios, fala-se tudo sobre propriedades anti-inflamatórias. Não é aquele mecanismo do pré-condicionamento que vocês viram aí na aula, são mecanismos anti-inflamatórios. Então, tem algumas evidências de melhoria, de proteção por diminuir a atividade inflamatória em alguns órgãos, principalmente em rim e fígado. Parece que isso está ficando bem estabelecido, mas ainda não tem uma certeza, uma indicação precisa de que use inalatório quando você tiver uma possibilidade de lesão renal, né? Não é igual o inalatório para o coração. Então, lembre-se aí de usar os inalatórios com um pouquinho mais de indicação, de bom senso, né? Não faça sua anestesia uma receita de bolo, isso não é legal. Cada paciente é um paciente, cada paciente merece uma anestesia. Eu vou fazer uma neurocirurgia para um tumor cerebral, eu vou fazer uma anestesia venosa, está bem indicada uma anestesia venosa. Vou fazer uma revascularização do miocárdio, vou usar anestesia inalatória. Então a gente tem que pensar muito bem onde que a gente aplica melhor a nossa anestesia. Nenhuma é melhor que a outra. A gente só tem que saber aí a aplicação adequada de cada uma. Ok? Então esse foi um resumão aí, os pontos principais desse roteiro aí relacionado à aula. Vocês viram já todas as informações, só reforçando e dando alguns pontos aqui práticos que a gente pode aliar. E agora vamos conversar sobre um ponto importante aqui na nossa segunda parte da aula, uma parte mais prática. Vamos discutir aí uma técnica anestésica inalatória que vem sendo utilizada aí já há algum tempo e ela é bem interessante. Então nessa segunda parte, vem aí estudar com a gente.